Não digo isso para restringir o campo da investigação intelectual e para confiná-la no estudo exclusivamente religioso. Digo isto o quê? Vamos só retomar as frases anteriores, né? O mundo está em perigo por falta de máximas de vida. Estamos em um trem a toda velocidade, sem sinalização, sem agulheiros. O planeta não sabe para onde vai. Sua lei o abandona. Quem lhe restituirá o seu sol? Então, você ouvindo essa frase, você pode pensar, então, as pessoas, você, como intelectual cristão, as pessoas precisam do sol, que é óbvio, aqui se refere a Jesus. Logo, eu tenho que fazer se eu escrevo peça de teatro, tenho que fazer uma peça de teatro sobre Jesus. Se eu pesquiso questões filosóficas, eu tenho que falar sobre Jesus e assim por diante, né? Você pode pensar isso. Mas aí ele vem, o Sertiange vem e diz o seguinte: não digo isso para restringir o campo da investigação intelectual ou para confiná-la no estudo exclusivamente religioso. Eu só posso estudar a Bíblia, só posso estudar a vida de santos, eu só posso estudar os sermões, só posso estudar Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Logo isso ficará claro. Como é possível querer dar o sol para os homens, né? E não necessariamente fazer literatura ou investigação religiosa. Já disse que toda verdade é prática, que toda verdade salva. Mas indico um espírito. E esse espírito, do ponto de vista do momento atual e também em geral, exclui o diletantismo. Lembre-se, diletantismo é amadorismo, né? Que se faz pelo mero prazer. Lembre-se, o Sertiange mais ou menos nos dá a resposta para essa questão que a gente se colocou, né? Toda verdade é prática. Toda verdade salva. Meu filho, toda verdade salva significa que se eu olhar para você e falar assim, ó, o mel é doce, essa verdade salva. Em alguma medida essa verdade é salva. Se eu olhar para você e falar, sei lá, essa tampinha aqui é leve, essa verdade salva. Toda verdade salva. Toda verdade salva. Ok? Por quê? Porque as verdades elas não estão isoladas, né? A partir do momento que eu sei que isso daqui é leve, mas eu sei que isso daqui é mais leve ainda, né? No mínimo, eu sei proporção, né? No mínimo, perceba, só aqui, nesse exemplo bobíssimo, eu tenho um sentimento de hierarquia. No peso, isso daqui está numa escala superior a isso daqui, né? Então, no desencadear das ideias, desde a ideia mais simples e básica até as maiores ideias, né? Qualquer falha em qualquer, como é que eu posso dizer, qualquer link desta corrente de verdades pode atrapalhar, né? Qualquer falha pode atrapalhar. E aí nós temos que tentar pensar por que o tempo atual exclui o diletantismo, né? Que é fazer algo pelo mero prazer disso. Né? Repare, diletantismo, amadorismo, né? Aqui você está usando fazer pelo mero prazer disso. Não significa que ao fazer você não vai ter um prazer com isso, ok? É uma questão de hierarquia. Significa que você vai fazer, porque isso é importante, é a tua vocação, por exemplo, a tua vocação intelectual, e aí você vai sentir prazer, felicidade. Pode ser que sim, mas não é o teu objetivo, não é pelo mero prazer disso. Exclui também uma certa tendência arqueológica, um amor pelo passado que negligencia as dores presentes. Uma estima pelo passado que parece ignorar a presença universal de Deus. Os tempos não se equivalem, mas todos os tempos são tempos cristãos. E há um tempo que, para nós e praticamente sobrepassa todos os tempos. Deixa eu só mudar o tom aqui, né? Os tempos não se equivalem, mas todos os tempos são tempos cristãos. E há um tempo que, para nós e praticamente, ou seja, de modo prático,
na prática, sobrepassa todos os outros tempos. Mais do que a grande Idade Média, mais do que o tempo das catedrais, mais do que a efervescência cultural, né, do tempo do São Tomás de Aquino. E qual é este tempo? O nosso. É para ele, ou seja, para o nosso tempo, que existem nossos recursos inatos, nossas graças de hoje e de amanhã, e portanto também os esforços que lhe devem corresponder. Né? É muito bonito a gente pesquisar sobre a Idade Média. Sim, foi o melhor período da nossa história. É muito bonito tudo isso, mas se isso não tiver uma conexão com o tempo presente, se for um mero saudosismo, se for um mero chorar as suas pitangas, né? Ah, meu Deus, as pessoas tinham senso do que era verdade e mentira naquele tempo, e isso não tiver nenhuma consequência prática, então você está fazendo só para se divertir, né? E você esquece que o tempo que você vive é o tempo deste. O nosso tempo é o tempo que foi catequizado pelo demônio. Né? Então vamos colocar assim, se você não é religioso, eu vou mudar só para não te espantar isso, né? O nosso tempo é o tempo que foi catequizado, ou que foi ensinado, ou que foi treinado na mentira, né? O nosso tempo é o tempo que treina as crianças desde a escola, em vez de apreender a realidade, receber a realidade, criticar a realidade. De forma que se uma criança antigamente pensava, nossa, eu tô me sentindo tão mal, eu me senti tão mal tão fazendo tal coisa, o que será que eu fiz de errado? As nossas crianças hoje em dia, os nossos adolescentes aprendem a reforçar aquele instinto que elas têm, que é o que estão fazendo de errado para comigo. Ok? Então, usei isso como exemplo. Uma vez que você está neste tempo em que nós temos, por exemplo, a sociedade brasileira, a hipertrofiação da crítica, né? Tudo você quer criticar, todas as pessoas, professores, né? Sempre crítica, gera o senso crítico, e não se tem nada positivo, né? Uma vez que nós vivemos neste tempo, eu sei que antigamente os alunos aprendiam as coisas e realmente davam valor ao conteúdo, aos clássicos, aos gregos, etc, etc. Mas uma vez que nós temos a nossa sociedade assim, o que nós vamos fazer aqui e agora? O que nós vamos fazer com o nosso tempo? Na Idade Média se fazia tal e tal coisa. Tá bom, então o que nós vamos fazer agora? Esse é o ponto. É para ele, para o nosso tempo, que existem nossos recursos inatos, nossas graças de hoje e de amanhã, e portanto também os esforços que lhes devem corresponder. Não nos assemelhemos aos que parecem estar sempre acompanhando os funerais do passado. Aproveitemos, vivos, o valor dos mortos. A verdade é sempre nova. Como a erva da manhã que um delicado orvalho recobre, todas as verdades antigas têm o desejo de reflorescer. Deus não envelhece. Devemos ajudar esse Deus a renovar, não os passados sepultados e as crônicas extintas, mas a face eterna da terra. Esse é o espírito do intelectual católico. Essa a sua vocação. Quanto antes ele especificar esse quadro geral pela descoberta do gênero de estudos a que se deve dedicar, tanto melhor. Quanto antes ele especificar esse quadro geral pela descoberta do gênero de estudo a que se deve dedicar, tanto melhor. Ouça agora quais as virtudes que Deus lhe pede.